Paulo, o que você traz para a gente falando do clima, do aquecimento global? Como eu não poderia deixar de fazer, né? Além de falar do clima, eu estou com duas pautas. Eu vou falar dele primeiro e depois eu vou para a minha pauta convencional, que é a minha seara. E o que eu posso falar sobre isso, né? Por que eu estou tocando nessa pauta, primeiramente? Acredito que não só nós, co-hosts, mas também os espectadores e a galera em geral têm tido muito ruído de informação sobre a recente seca na Amazônia, o tempo na região brasileira como um todo, que está bem atípico do convencional e do esperado. E esse ruído, ele gerou um incômodo, não só particularmente falando, mas em nós, nas nossas conversas de backstage. E o que eu tenho para dizer em relação a esse ruído, né? O que a gente pode afirmar sobre o que está acontecendo efetivamente nesse momento na Amazônia, dado todo o histórico do campo científico de estudos climáticos? Primeiramente, a gente tem que entender uma diferença básica entre o que é tempo, o que é clima. Tempo é quando a gente tem uma temperatura específica durante a semana, durante o mês, e clima é uma característica de longo prazo que pode ter recorte geográfico ou pode ser lida num contexto global, né? Se a gente entender clima como um fenômeno geológico, a gente entende ele também como um processo de equilíbrio em que você tem ciclos regulares ao longo do tempo. E a gente está falando de intervalos de tempos de milhares e até mesmo milhões de anos. No que tem sido falado sobre essa seca na Amazônia, que é a maior dos últimos 120 anos, é que é esperado que a cada uma centena de anos você vai ter uma seca muito potencializada, como a gente está vendo. E aí a pergunta que fica, e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, isso então é um fenômeno regular do processo climático, ou isso é um fenômeno antropogênico, ou seja, que tem efeitos humanos? E o que a gente pode tirar sobre essa pergunta, em termos de estudos de climatologia, dos estudos que a gente vê? É que é muito cedo para falar, porque normalmente os estudos de climatologia, pegando o exemplo mais robusto que a gente tem, que é o do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um estudo de 2021, o estudo mais robusto, composto por mais de 14 mil estudos individuais, ele é uma revisão sistêmica, e também por diversos tipos de cientistas nas suas respectivas áreas de especialidade, é que a gente tem uma tendência de mudança de ciclo que indica que, não só no que diz respeito à intensidade que a gente está vendo, ela é causada por essas mudanças climáticas oriundas de ações humanas, mas também que há essa mudança da regularidade no qual essas relações de seca, de estiagem, elas ocorrem. É importante lembrar também que é uma característica comum do clima amazônico essa relação de estiagem e chuva, né? Muita pluviosidade. A estiagem normalmente começa entre o mês de setembro e ela vai até mais ou menos março, e depois você tem um nível de pluviosidade que aumenta bastante durante o período de 12 meses. Então, o que está acontecendo nesse sentido, né? A gente está muito cedo para dizer que o que está acontecendo agora especificamente é um fenômeno de mudanças climáticas ocasionado pelo homem, mas tudo indica que sim. E como que esses estudos vão confirmar isso? Normalmente pelos modelos climáticos que são alimentados com os dados de décadas, a partir de hipóteses, estudos de retrospecto, que não só analisam esse padrão do modelo, mas compara o que o modelo está mostrando com os dados reais. Então, para quem tem dúvidas, as dúvidas são tem fundamentos lógicos, mas eu vejo muito negacionismo. A gente percebe que as informações que ocorrem no que diz respeito à abordagem do clima, das mudanças climáticas, são informações muitas vezes superficiais e que têm um determinado tom muito conservador, tendo em vista, né, o cenário político que a gente vive, a polarização, a apropriação de pautas ideológicas. Então, assim, tudo isso gera ruído. O que a gente pode esperar
é que essas regularidades elas têm uma tendência de alteração nas próximas décadas e que a intensidade ela continue subindo. Então, essa intensidade que a gente está vendo é uma intensidade que mostra um pouco do que nos espera, infelizmente, se a gente não fizer o que precisa ser feito para mitigar essas mudanças, o novo clima, né, no Brasil e na América Latina, e como que isso afeta não só a qualidade de vida como um todo, mas principalmente a nossa produção econômica, que hoje tem como fator preponderante a produção do agronegócio. Então, assim, fica como esclarecimento da dificuldade que a gente tem, né, nessa área de pesquisa em entender o padrão climático e discriminar o que é uma causa natural de uma causa antropogênica. A gente vai saber se essa seca ela realmente tem esse fator antropogênico com evidência científica nos próximos anos, avaliando o cenário retrospectivo dos modelos e do conteúdo de conhecimento que está sendo acumulado. Por fim, falando um pouco sobre aquilo que eu acho que é a minha maior aposta, particularmente falando no campo da saúde, que é a redução da fila de transplantes. A gente teve, e eu acredito que essa redução da fila de transplantes ela vai começar a acontecer no início da próxima década. A gente teve um estudo de uma prova de conceito muito robusta, muito sofisticada, que saiu há 2 semanas atrás, em que esses cientistas eles conseguiram transplantar um órgão, um rim de porco, para um macaco. E esse macaco ele teve uma sobrevida de 2 anos, tá? O maior tempo de sobrevida de uma espécie que recebeu um órgão de outra espécie, então a gente está falando de algo inédito, e é uma metodologia extremamente complexa que conseguiu obter um resultado bastante satisfatório, tendo em vista que eles utilizaram uma ferramenta de edição genética, que é o CRISPR, e fizeram uma alteração muito robusta de 69 genes. Então, assim, quando a gente está falando de edição genética, um único gene envolve bastante complexidade, principalmente quando a gente está falando de organismos eucariotos. Em mamíferos, então, nem se fala. Fazer isso com 69 genes simultaneamente é um marco de engenharia biotecnológica. Eles não só conseguiram fazer essas modificações, como gerou esse processo de viabilidade, de redução da rejeição. Nenhum dos macacos que foram avaliados durante esse período tiveram processos de rejeição, mas eles tiveram processos de falha do próprio órgão por conta de características de crescimento. Então, o padrão de crescimento desse órgão suíno, ele é diferente do padrão de crescimento em um organismo convencional, quando a gente está falando de um órgão compatível. Então, o que se espera, né? Só para nível de informação, hoje, no Brasil, a gente tem 65 mil pessoas na fila de transplante, sendo que 36 mil, um pouco mais de 36 mil delas, estão esperando justamente rins, ou seja, mais da metade do que existe hoje na fila de transplante tem como necessidade a obtenção de um rim. E não é à toa que eles escolheram rins de porcos, porque não é um padrão só brasileiro, é um padrão mundial. A gente tem como principal órgãos de transplante rim, córnea e fígado. No mundo é um pouco diferente, a gente tem muito coração, mas aqui no Brasil a gente tem esse padrão específico. O que é esperado é que essa plataforma de xenotransplante, de transplante entre espécies diferentes, ela esteja maturada até o final da década. E a partir da próxima década, a gente tenha um processo de implementação de economia de escala em que a gente consiga estar barateando o custo e conseguindo fazer com que essa fila diminua e até mesmo seja zerada. Eles estão... esse grupo de cientistas, eles estão agora tentando atuar no processo de diminuição do crescimento desses órgãos, e eles esperam que, uma vez que eles estabilizem esse padrão de crescimento, eles consigam aumentar a sobrevida num ponto similar ao que a gente tem hoje quando a gente está falando de transplantes entre uma mesma espécie, que acontece de humano para humano, por exemplo.
Então, assim, é incrível que a gente tenha esses resultados em tão pouco tempo. Eu tenho falado muito sobre as questões de, não só de transplante nas últimas edições, mas de órgãos biônicos, porque eu sou um aficionado com essa linha de pesquisa e eu acredito que a edição genética, ela talvez mostre de forma bastante bruta e perceptível um impacto, né, uma mudança de paradigma no que diz respeito ao tratamento de transplantados, como principal case científico nessa década e nas próximas décadas. É isso. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, Sim, pode porque falar. A gente está com o tempo estourado. É uma pergunta que você vai achar sem pé nem cabeça, o Renato vai olhar, mas eu tenho que fazer. Tá. Ok, transplante, cultivamos animais, né, para que eles nos doem seus órgãos. Beleza. Uhum. Então, nós estamos falando que o porco vai doar o rim, o porco vai doar a córnea, o porco vai doar o coração, correto? Uhum, correto. E outros órgãos compatíveis, se possível. Perfeito. A pergunta é, comer esses animais, então, não é um canibalismo? Boa pergunta. Eu, particularmente, saindo da seara técnica, entrando para filosofia agora. Não, mas assim, direto e objetivo, sem grandes análises que a gente não tem tempo. O bicho está nos doando. Uhum. O coração dele vem para o nosso corpo. A gente vai estar com o coração de porco. O rim dele vem para o nosso corpo. A gente está com o rim de porco. Tá. A gente está com o fígado de um porco. E a gente vai e come o porco? Isso não é um canibalismo? Depende, porque o que acontece? A gente não está tendo um órgão de porco ipsis literis transplantado. É um órgão modificado geneticamente. Você está andando de lado. Mas olha pra você ver, é um órgão... Tá, vamos lá. Olha, é um órgão... Paulo, não sofre pressão, não. Eu sei, eu tô ligado. Não fala o que a Ana quer, não. É um órgão ipsis literis modificado. A gente está falando, então, de um hibridismo, porque a gente não está falando apenas de um gene não humano que está sendo retirado. A gente está falando de genes humanos que estão sendo adicionados. Então, em partes, a gente pode considerar um canibalismo. Mas se a gente imaginar que esse hibridismo ele está entre o humano e o não humano, a gente tem um meio termo ali, uma linha muito tênue entre onde começa o humano ciborgue, digamos assim. Eu estou falando entre aspas, que a gente não está falando de aparatos biônicos, a gente está falando de aparatos biológicos. Onde que começa o humano ciborgue e onde que termina, né, esse humano? Porque, em partes, o que a gente está dizendo é que o conceito de humanidade pautado pela linha biológica que constitui quem nós somos, ele está sofrendo um apagamento progressivo. Então, nesse estado da arte, especificamente, eu não consideraria um canibalismo. Mas, independente disso, evolutivamente falando, espécies não existem, tá? Evolutivamente falando, espécies é muito mais uma categoria lógica do que um fato dado. Então, se espécies não existem, a gente está o tempo todo se canibalizando. Paulo, olha só, já foi comprovado, né, por todos os estudos, que as plantas têm uma inteligência, e elas se comunicam por toda a base, tem uma rede muito inteligente. Uhum. E aí, é canibalismo comer salada? Não, senhor. Não tem sistema nervoso envolvido aí. Até parece que você, como cientista, ou pré-cientista, não sabe disso. A entrada do sistema nervoso, a sofisticação do sistema nervoso faz toda a diferença. Faz pra caramba. Toda a diferença. Toda a diferença. E, assim, você precisa ter mais empatia com as plantinhas, Ana. Só para a gente não estourar o tempo. Eu assim, saindo do aspecto científico e entrando no filosófico, eu estou muito inclinada ao panpsiquismo, o que significa que nenhuma vida, seja ela qual for, ela tem um valor moral, e até porque o conceito de valor moral, ela implica num aparato biológico para que a gente consiga estabelecer uma moral possível, né? Então, assim, eu não acredito que a vida humana ela é objetivamente melhor ou pior do que qualquer outra. Nesse sentido, o que a gente faz com os animais, no sentido
de nos apropriarmos eles de forma utilitária, tem a mesma implicação do que a gente poderia fazer ou não, dependendo das moral que a gente está utilizando, com indivíduos. Ou seja, é uma relação muito tênue, e a gente sabe também que muitos animais mamíferos têm senciência. Estudos demonstram isso. Se estudos demonstram que existem senciência animal, isso implica em direitos animais que sejam mais próximos do que a gente tem em termos de direitos humanos. Fica uma questão aí. Eu defendo isso. Eu acho que as gerações futuras, já que a gente falou do bom ancestral, juro, então eu preciso cair fora, acho que todo mundo precisa terminar também por hoje, as gerações futuras vão olhar para a gente, como a gente olhava para certas práticas dos nossos antepassados, e falava, meu Deus, como as pessoas eram bárbaras nessa época. É isso. Eu também acho, Ana. Eu acho que é isso. Mas por isso que está vindo cada vez melhor uma boa picanha fabricada em laboratório. Justo. Bom, galera, sensacional o episódio 101. Muito obrigado pela colaboração. Quais os ingredientes usados nessa picanha? Então, eles utilizam células-tronco e fazem com que elas se especializem em células desse animal que compõem a proporção do que é esperado, por exemplo, na carne nativa do animal. Aqui na UFMG, eles têm uma empresa que nasceu no laboratório que está fazendo isso. Eu não cheguei a experimentar, gostaria muito de ter experimentado, mas, segundo alguns colegas, é muito, muito, muito semelhante. Até a proporção de gordura, de músculo, o sabor é muito semelhante. Então, assim, eu acho que o estado da arte vai ser esse. Excelente, galera. Muito obrigado mais uma vez. Sigam a gente nas nossas redes, cliquem nos sininhos, em tudo que tiver, compartilhem, porque é isso que nos motiva a continuar. E um beijo no coração de todos, uma sexta-feira maravilhosa, final de semana melhor ainda. Pessoal, bom fim de semana. Cara, o final do Trends News são as melhores conversas, o resto. Beijo, fui, tchau. Tchau.